Bom dia, nossos ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Voltamos a uma nova edição, uma apresentação do programa Encontro com o Espiritismo, através da Rádio Jornal do Comércio, pela FM 99.5, todos os sábados, de 8h30 às 9h da manhã. E nesta bela manhã de julho, que é o dia 9, que é o nosso programa, nós escolhemos um tema em O Livro dos Espíritos, que é o livro em estudo do nosso programa Encontro com o Espiritismo. O tema é Livre-Arbítrio e Fatalidade. Livre-arbítrio quer dizer, para os que não conhecem, a livre determinação, a livre vontade para se escolher entre várias coisas, faz a opção de uma, de duas, de três. Isto é o que se chama livre-arbítrio, escolha, determinação. E esta questão está em estudo a partir da pergunta 843 de O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, para os que não conhecem, é esta obra de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, com a figura de Allan Kardec. Este livro é o portal de entrada para o conhecimento do Espiritismo. Quem deseja garimpar o Livro dos Espíritos, ou seja, garimpar o Espiritismo nos seus três aspectos, ciência, filosofia e religião, deve conhecer o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Allan Kardec faz perguntas, entrevista aos espíritos, ou seja, ao conselho de espíritos superiores, sob a liderança do próprio Cristo, que dá o nome Espírito da Verdade. São 1019 perguntas na entrevista de Kardec a esse conselho de espíritos superiores que administra o planeta Terra. Esse grupo, ou seja, essa pleiade de espíritos superiores. E o livro tem como dissemos, 1018 perguntas, 1019 perguntas, de Allan Kardec aos espíritos superiores, que aborda todos os ramos do conhecimento humano. O Livro dos Espíritos é a síntese, ou contém a síntese do conhecimento universal. É a sabedoria do Espiritismo aqui neste Livro dos Espíritos, que é uma obra não só para ser lida, mas estudada, meditada, consultada sempre, como um magistrado em seu birô possui a Constituição do Brasil. Este livro é para ser estudado, refletido. Foi publicada a sua primeira edição, para os que não conhecem, a 18 de abril de 1857. 1857, em Paris, na França, a sua primeira edição, que é o Livro dos Espíritos. Como dissemos, é uma longa entrevista de Kardec perguntando sobre todos os ramos do conhecimento humano, como acabamos de dizer.
E hoje nós estudamos especialmente a questão da fatalidade e do livre-arbítrio. Há muita gente que pensa que Deus criou o destino de todos os homens. Não, porque ele deu o livre-arbítrio a cada um. Porque muita gente acha que tudo depende da sorte, da estrela. E de maneira que, se Deus criou o destino de cada criatura humana, então tudo é dentro da fatalidade, tudo dentro da predestinação. Mas o Espiritismo não vê assim, porque a fatalidade e o livre-arbítrio, a predestinação, é um assunto do interesse da filosofia ética e também é do interesse da própria psicologia. Essa questão livre-arbítrio, fatalidade, fatalidade, livre-arbítrio, é essa questão da filosofia e também da própria psicologia. É o que trata o Livro dos Espíritos. E aqui, a partir da questão 851, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer, tudo é fatalidade, tudo depende da sorte e do destino que Deus criou para cada ser que ele criou, para cada homem? Essa é a pergunta de Kardec. Ele volta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todas as ocorrências, todos os acontecimentos são pré-determinados. Foi Deus que criou o destino. Tudo tem que acontecer, porque Deus criou o destino de cada homem, e nesse caso em que se torna o livre-arbítrio. Quer dizer, o homem é um boneco, o homem é uma máquina que Deus criou submetida ao destino, destino que o próprio Deus criou e predestinou às suas criaturas. Esta é a pergunta de Allan Kardec ao Conselho de Espíritos Superiores. E os espíritos respondem: a fatalidade não existe senão na escolha feita pelo espírito. Antes de reencarnar, o próprio espírito, quando ele já tem uma certa elevação, ele escolhe as provas que terá de passar aqui na Terra. Isto é o que consiste a fatalidade e o destino, porque ele próprio escolheu. Mas isso pode mudar. Como o espírito escolheu passar por determinada prova, determinado acontecimento para a evolução dele, quando ele vem, reencarna, ele tem um livre-arbítrio e tem a assistência dos guias, dos protetores espirituais, que influenciam muito. E ele pode, com o livre-arbítrio, mudar o seu destino aqui na Terra. Seguindo o caminho do bem, a prática do bem, ele pode mudar. Aí o Espírito responde: a fatalidade não existe, senão houve um probleminha na internet, mas nós consertamos. A fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo Espírito, antes de encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la como espírito, ele traça para si mesmo uma espécie de destino que terá de passar. Mas tudo pode mudar, porque ele tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que Deus lhe deu, para que o homem não seja uma máquina movida pelo destino, para que o homem não seja, aqui na Terra, um boneco, um androide, movido pelo destino que Deus criou para ele, ele tem que passar. Isto é a resposta dos espíritos. E então ele diz aqui: o espírito é uma espécie de destino à escolha das provas, que é própria
que é a própria consequência da posição em que o espírito vem se encontrar quando está reencarnado. Aí o espírito esclarece mais. Falo das provas de natureza física, porque no que se refere às provas morais e às tentações para o mal, o espírito reencarnado, que é o homem, ele está sempre conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. Ele faz se quiser. Toma o caminho do mal se ele quiser, porque tem o livre-arbítrio. Toma o caminho do bem se ele também quiser. Ele não é obrigado pelo destino, pela fatalidade, a seguir nem o caminho do bem e nem o caminho do mal. Porque ele que escolhe, é o livre-arbítrio, a livre vontade. Aí o espírito continua, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Porque tudo, o espírito quer dizer aqui, que tudo que depende da vontade do homem, fazer ou não fazer, depende unicamente dele, não tem predestinação. O espírito não reencarna predestinado para fazer o mal. Muita gente segue o caminho do mal e até que diz que foi Deus que o criou para isto e que nada fazem para mudar o caminho. Isso é uma desculpa para se exculpar, mas não existe isso, porque tudo que depende da vontade depende do próprio espírito querer ou não querer, dizer sim e dizer não. Aí completa o espírito aqui. Um bom espírito, ao ver o homem fraquejar, pode correr em seu auxílio para ajudá-lo, fortalecer sua vontade, mas não pode influir sobre este homem a ponto de subjugar-lhe a vontade, porque a vontade é livre. Um espírito mau, ou seja, atrasado, inferior, pode mostrar ou exagerar um perigo físico e abalar o homem, assustá-lo. Mas a vontade deste homem, deste espírito encarnado, deste homem, não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Quer dizer, a decisão é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Quem segue o caminho do bem é pela sua livre e espontânea vontade. Quem segue o caminho do mal é de sua livre e espontânea vontade. E pediríamos um intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas, o livro Em Estudo é o Livro dos Espíritos, a base da codificação espírita. Na questão 852, que é a seguinte, em estudo, Kardec volta a perguntar: há criaturas que parecem perseguidas por uma fatalidade, quer dizer, por uma predestinação, independentemente de sua maneira de agir. Ora, a desgraça está no seu destino, a infelicidade, a desgraça, está no destino dele? Essa é a pergunta de Kardec ao Conselho de Espíritos Superiores. E os espíritos respondem: são talvez provas que devem sofrer aqui na Terra, e que elas, essas criaturas, mesmo escolheram essas provas quando eram espíritos, como quando reencarna, aí escolher essas provas, elas estão passando pelas provas que elas próprias pediram. E continua o espírito na resposta: ainda uma vez levais a conta do destino, quer dizer, da fatalidade, da predestinação, Kardec, o que é quase sempre a consequência de vossa própria falta. Em meio dos males que te afligem,
Cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado. O Espírito aponta a paz de consciência, o caminho do bem, para a consciência ficar tranquila, porque se seguir o caminho do mal é do livre-arbítrio. Não estava predestinado a fazer o mal. Quando alguém é um criminoso, é um assaltante aqui na Terra, ou segue outros caminhos comprometedores, ele não está predestinado a isto. É com a sua livre e espontânea vontade que ele tomou o destino do mal. E Kardec faz uma ligeira reflexão, Kardec, a essas respostas. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou a fracassar. Tudo vai depender da ideia falsa que nós fazemos. Nos leva a vencer na vida ou a fracassar, tanto na vida física como na vida moral. E diz ele, Kardec, segundo o nosso caráter e segundo a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte, à fatalidade e ao próprio destino, do que atribuirmos a nós mesmos. É uma espécie de não querer assumir. Aí diz que é o destino, que é a fatalidade, foi Deus que nos criou assim, tudo para fugir. Chama-se a fuga, porque nós não queremos assumir. Ora, se a influência dos espíritos sobre os homens contribui algumas vezes para o destino da criatura, mudar a vida dele, podemos sempre nos subtrair, quer dizer, rejeitar aquelas ideias para o mal, as ideias para o mal, que constituem as tentações dos espíritos das trevas, seguiremos se quisermos. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para rejeitar as ideias para o mal e seguirmos a ideia do bem. De maneira que quando um homem vem a falir moralmente aqui na Terra, ele é um espírito reencarnado, a culpa é unicamente dele, e não do destino, e não da fatalidade, porque ele tem o livre-arbítrio, faz se quiser. Aí diz mais ele, repelindo as ideias do mal que nos forem sugeridas pelos maus espíritos. E assim nós encerramos os estudos do livro dos Espíritos, que o tema de hoje é fatalidade e livre-arbítrio. Mas para encerrar este tema de hoje aqui em estudo e reflexão, Allan Kardec faz mais uma pergunta aos espíritos. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não pode escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? Não estava predestinado a isto? É a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra fatal, só o instante da morte. Que tudo pode mudar e tudo está nos desígnios de Deus. É isso que o Espírito está querendo explicar. Aí continua o Espírito na resposta. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, o momento fatal da morte, tem que partir. Chegado a esse momento, de uma forma ou de outra, o homem não pode evitar, não pode furtar-se a isto. Terá que passar pela fatalidade da morte. Então, a morte é a única fatalidade. E nós, então, encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo. Aliás, nós continuaremos com o nosso estudo, mas agora nós pedimos um intervalo musical.
Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, através da FM 99.5, Rádio Jornal do Comércio, para todos, nós vamos atender aqui, em nosso e-mail, duas perguntas feitas por um companheiro de estudo do Espiritismo. Ele pergunta como a religião espírita explica o dogma das religiões de céu, de inferno e de purgatório. Como o Espiritismo explica? Esta é a pergunta do nosso companheiro. Ora, o Espiritismo ensina que não existe. Em primeiro lugar, o Espiritismo não é uma religião de dogmas. O Espiritismo não tem dogmas, nem tem rituais, culto exterior e nem misticismo, e nem adota milagres, e nem aceita o sobrenatural. O Espiritismo apenas explica, mas o Espiritismo não tem dogma. Ora, o Espiritismo ensina que céu, inferno e purgatório, que constitui o dogma das igrejas, é estado da alma, é estado de espírito. Cada criatura humana, pela sua conduta, boa ou má, cria o seu céu e o seu inferno, e o seu purgatório. No depois da morte, levará para o mundo espiritual esse estado de espírito, céu, de inferno e de purgatório. Porque somos imortais. Somos imortais. E Deus não criou inferno, nem céu e nem purgatório. Não criou. Cada criatura humana, pelo livre-arbítrio, é que cria seu próprio céu, seu próprio inferno. A consciência culpada é um inferno. A consciência culpada, ela sangra. Se ela sangra, então o indivíduo vem o remorso, a culpa, a consciência está doendo. Porque, abrindo apenas um parêntese ligeiro, Deus perdoa. Jesus perdoa, mas Deus não perdoa, nem Jesus perdoa, como ensinam as igrejas. Passar uma esponja no pecado que nós cometemos. Quem comete o pecado tem que pagar por ele. Tem que pagar por ele. De maneira que Deus perdoa. Jesus também perdoa, mas a consciência do culpado não perdoa. E agora, a consciência do culpado não perdoa, ele tem que reparar o erro que cometeu. Para a justiça divina, nós estamos aqui novamente pela reencarnação. Porque o perdão de Deus é pela reencarnação. Ele nos concede novas encarnações de um corpo novo para recomeçarmos e corrigir os erros que nós cometemos nas encarnações passadas. Cada pecado, cada erro que nós cometemos em uma vida, corrigiremos nas futuras. Esse é o perdão de Deus, através de quê? De novas oportunidades, novas chances, que Deus é amor, não coloca ninguém no inferno e nem coloca ninguém no céu. Tudo é estado de espírito. O bem ou o mal é o que determina para onde iremos depois da morte. Para que plano espiritual? Os planos elevados ou os umbrais? É o que? É o tipo de conduta que levamos aqui na Terra. Logo não tem céu, inferno nem purgatório. Tudo é estado de espírito, estado da alma. E que Deus não condena seus filhos. E Jesus diz isso no Evangelho. Jesus diz, meu Pai não condena ninguém. E eu também a ninguém condeno. Está lá no Evangelho. A cada um segundo as suas obras. Com a medida que medide teu irmão, serás medido também. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A cada um segundo as suas obras.
Essa é a visão do Espiritismo acerca dos dogmas das igrejas, céu, inferno e purgatório. Deus não coloca seus filhos no inferno, no céu e nem purgatório. Cada um é que se coloca nessa situação. E Deus dá a reencarnação para que o espírito volte e corrija seus erros. E assim nós vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo. E gostaríamos de responder a outra pergunta, que está aqui. Como o Espiritismo vê os animais? Essa é a pergunta. Como o Espiritismo vê os animais? Ora, nós, os espíritas, vemos os animais como nossos irmãos inferiores. Eles são os nossos irmãos inferiores. Pelos animais passam a alma, as almas, os espíritos, pela evolução, passam pelos animais para evoluírem. E ao cabo dos milhões e milhões de anos, se tornarão criaturas humanas. Não é o homem ou os homens que reencarnam em animais. Não. A alma do homem passa pelos seres primitivos da criação para se tornarem homens primitivos, depois homens da caverna e depois homens civilizados. E depois se tornarem arcanjos, anjos, porque a lei do universo é progresso. Os seres inferiores se transformam em seres superiores. Isso é o que está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 605, 606, por diante. E no próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos evoluem. Aí o Conselho de Espíritos Superiores responde: tudo na natureza evolui, desde o átomo até o arcanjo, que começou como átomo. É a lei de evolução, que tudo parte do átomo, para se tornar depois anjo. Então, tudo no universo é energia, é magnetismo. E o próprio átomo, ou os átomos são os tijolos de construção de tudo que tem no universo. Cria, os anjos nascem, ou seja, os espíritos vêm dos átomos, até se tornar espírito puro. É o que está, se não me engano, na questão 540 do Livro dos Espíritos, para consulta e estudo, porque tudo na natureza é evolução, é progresso, e a própria natureza está em trânsito. Nada é fixo, tudo progride, tudo evolui na natureza, tudo está em trânsito, até se tornar puro. E assim nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e gostaríamos de convidar para uma pequena mensagem o médium Divaldo Pereira Franco, e pediríamos um intervalo musical. E depois de ouvirmos esta breve mensagem do médium Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, e convidamos os interessados para o próximo sábado com uma nova edição, um novo tema dentro do livro em estudo, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Muita paz para todos e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz, companheiros e amigos.